Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E mais uma vez, seja bem-vindo ao canal Jesus é o Caminho, dando continuidade à série de vídeos falando sobre idolatria e o primeiro mandamento. Nós vimos já aí pela frente 4 vídeos, e este é o 5º vídeo, onde nós iremos ver o pecado contra o primeiro mandamento, que é também pecado de idolatria, mas que está sendo classificados com alguns nomes para que nós possamos perceber que o pecado de idolatria não se resume a cultuar ou a adorar, né? Quando eu digo a cultuar, eu digo fazer culto de latria a uma imagem ou a alguém ou algum objeto. Então hoje nós vamos ver o pecado da irreligião. E o que é isso? Ele está subdividido em 3 pecados um pouco distintos naquilo que se coloca como identificação de cada um deles, mas na verdade todos os 3 estão dentro do pecado da irreligião. Quais são eles? São os seguintes: o sacrilégio, né? O sacrilégio, a simonia e a tentação a Deus, né? Tentar a Deus. Simonia, sacrilégio e a tentação a Deus, tentar a Deus. Vem comigo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amados irmãos, o Catecismo diz no parágrafo 21:18 o seguinte: o primeiro mandamento de Deus reprova os principais pecados de irreligião. Quais são os principais pecados de irreligião? A ação de tentar a Deus em palavras ou atos, o sacrilégio e a simonia. Esses são os 3 grandes pecados da irreligião. O pecado a ação de tentar a Deus consiste em pôr à prova Deus em palavras ou em atos, sua bondade e sua onipotência. Ou seja, colocar Deus à prova ou colocar a sua bondade e a sua onipotência à prova é o ato de tentar a Deus. Aquilo que Satanás fez e tentou que Jesus o fizesse. Satanás chega para Jesus e diz: se tu pulares daqui para baixo, ali no pico do templo, o Senhor mandará anjos para que teus pés não tropecem, para que tu sejas preservado. E o que foi que Jesus disse? Jesus usou a Sagrada Escritura naquilo que está lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 16. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Ou seja, nos colocar em situação de risco, de perigo, somente para ver se Deus realmente vai nos proteger, isto é tentar a Deus. Tentar a Deus. E também achar que a providência divina, né, que a bondade de Deus está ao nosso serviço, e por isso nós vamos fazendo coisas para pôr isso à prova. Então, Jesus diz: não tentarás o Senhor teu Deus. O desafio contido em tal tentação de Deus falta com o respeito e a confiança que devemos ao nosso Criador e Senhor. Inclui sempre uma dúvida
a respeito do seu amor, sua providência e seu poder. Então, quando nós tentamos a Deus, nós estamos falhando de três maneiras. Ou nós não estamos confiando no amor de Deus, ou nós não estamos confiando na providência divina, ou nós não acreditamos no poder de Deus. Nós perdemos a fé no poder de Deus. E isto nos leva a tentar a Deus. Todas as vezes que nós fazemos algo para colocar Deus à prova, quero ver se realmente Deus pode fazer. Vou dar um exemplo bem chula, mas bem básico, para que você entenda, para que fique bem claro. Eu estou aqui com uma caneta na minha mesa e eu coloco essa caneta aqui e de repente eu digo, será que Deus é poderoso mesmo? Quero ver se Deus é poderoso, se Ele fizer essa caneta se mexer ou se Ele fizer essa caneta flutuar. Isso aqui é um exemplo muito chula que eu estou dando, mas porém que representa muito bem o que é tentar a Deus. É querer que Deus faça algo que é tão insignificante, mas nós fazemos esse desafio porque nós não cremos. Por exemplo, ressuscitar os mortos. Deus pode ressuscitar os mortos e Jesus fez isso. Então, quando eu começo a fazer uma oração ou pedir que Deus ressuscite aquele morto que está ali na minha frente, eu estou cometendo um pecado de tentar a Deus. Eu não estou falando aqui de você com muita sinceridade, com muito zelo, você desejar que Deus ressuscitasse alguém. Ali no luto você pode até pensar isso, mas quando você faz como um indivíduo, um pastor que fez aí outro dia, que estava ressuscitando alguém, mas na verdade era um simulacro, era uma mentira. Isso é tentar a Deus, isso é um pecado contra Deus. A irreligião também está contida no seguinte pecado, o sacrilégio. O que é o sacrilégio? O sacrilégio consiste em profanar ou tratar indignamente os sacramentos e as outras ações litúrgicas, bem como as pessoas, as coisas, os lugares consagrados a Deus. O sacrilégio é um pecado grave, sobretudo quando cometido contra a Eucaristia, pois neste sacramento o próprio corpo de Cristo se nos torna substancialmente presente. Então veja, o pecado do sacrilégio, quando a gente vê aí protestantes alienados, loucos, invadindo igrejas católicas e quebrando as imagens sacras, isto é um pecado de sacrilégio. Tem um vídeo aí no YouTube, eu não vou deixar aqui a descrição para não dar ibope a isso, mas de um indivíduo que entra com uma marreta em uma igreja católica e quebra o altar ali onde se realiza o sacrifício da Santa Missa. Então é um sacrilégio, um pecado de profanação de um altar, ou seja, um altar que é consagrado ao nosso Senhor e nosso Salvador para a realização do santo sacrifício da missa. Então, e sobretudo quando se faz com a Eucaristia, como nós podemos ver constantemente aqui na internet, vídeos de pessoas que encontraram ou de pessoas que pegaram, arrombaram alguma igreja e pegaram o sacrário e profanaram, cometeram sacrilégio contra a hóstia consagrada, contra o corpo, a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento do altar. Isto também é um pecado de idolatria, que está difundindo nesses pecados contra o primeiro mandamento. O outro pecado é a simonia. E aqui está ligado àquele pecado que Simão o Mago, no vídeo anterior nós vimos, Simão o Mago queria realizar, ou seja, comprar
comprar um sacramento, todas as vezes que alguém deseja comprar um sacramento, todas as vezes que alguém deseja comprar algo que é sagrado, é um pecado de simonia. É impossível apropriar-se dos bens espirituais e comportar-se em relação a eles como um possuidor ou um dono, pois a fonte deles é Deus. Só se pode recebê-los gratuitamente dele. Então, aquilo que o feiticeiro Simão Mago queria fazer, comprando o dom de impor as mãos e dar, por meio da imposição das mãos, os dons do Espírito Santo às pessoas, isto é pecado e é conhecido como pecado de simonia, exatamente por conta de Simão. Aquilo que os protestantes alegaram quando se falou, quando dizem que Lutero foi contra as indulgências, mas Lutero na verdade não foi contra as indulgências, eles alegavam que as indulgências era a compra do perdão dos pecados ou a compra de um terreno no céu. Veja só, que ignorância estúpida, podemos até assim dizer. E isso é simonia. A igreja nunca aprovou esse pecado. Isto está condenado desde os primórdios da igreja, desde os primeiros séculos, quando o apóstolo Pedro e o apóstolo João, no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, combateram Simão e o desejo daquele feiticeiro de possuir os poderes de Deus, os poderes sobrenaturais de Deus, para obter lucro por meio deles. Esse pecado de simonia, nós vemos ele constantemente nas igrejas protestantes, principalmente e de maneira bem particular, eu coloco aqui, principalmente na Igreja Universal do Reino de Deus, aonde as pessoas compram de maneira clara curas, milagres, e realmente é isso que acontece. Se dá ofertas para se adquirir bens, para se adquirir milagres, para se adquirir curas, para se adquirir libertações. Ou seja, é o pecado da simonia, o pecado de comprar as coisas santas, as coisas de Deus. Deus abençoe você, espero que você tenha gostado deste vídeo e no próximo vídeo nós iremos ver outro pecado que está dentro do pecado que quebra o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, que é o ateísmo. A igreja também condena. O ateísmo também é um pecado de idolatria. E nós vamos ver no próximo vídeo por quê. Simplesmente porque se rejeita Deus e a pessoa mesmo se coloca como Deus no lugar de Deus. Ou seja, egolatria. A pessoa faz de si mesmo o seu Deus. Se você gostou do vídeo, dá uma curtida. Se você não gostou também, pode deixar o seu dislike. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Compartilhe esse vídeo e vamos ajudar a evangelizar. Vamos levar outras pessoas a conhecer o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a nossa alma, de todo o nosso ser, de todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração. Deus abençoe você.